Em 9 anos de mandato, o senador Delcídio do Amaral conseguiu liberar 1 bilhão e 600 milhões de reais, atendendo todos os municípios de Mato Grosso do Sul. As cidades que mais receberam recursos foram Corumbá, Dourados e Campo Grande. E eu estou aqui com o senador e a gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho que vem realizando no Senado Federal, ele que comanda hoje a Comissão de Assuntos Econômicos. A presença do senador Guido Mantega, para quem que é melhor? A redução da caderneta de poupança? Bom, primeiro, amanhã nós vamos ter a presença do ministro Guido Mantega para discutir especificamente a medida provisória que trata das novas regras da caderneta de poupança. Eu acho que é importante, Pio, essa pergunta pelo seguinte: a presidente Dilma ela avançou bastante, ela teve coragem de discutir essa questão da caderneta de poupança, ela manteve as regras para quem já estava na caderneta de poupança e fez alterações para quem fizer novos depósitos. E por que ela fez isso? Porque a tendência no Brasil é a redução da taxa de juros. E, em função da regra da poupança, o Banco Central já estava começando a ficar limitado para reduzir ainda mais a taxa de juros. Então, muita gente critica, mudou a regra da poupança. Não. Para o que já existia não foi alterado nada. Quem vai fazer novos depósitos agora é que tem uma nova regra, que tem um gatilho de 8,5% da taxa de juros. Enquanto não chegar a menos de 8,5%, também não altera nada. E por que está sendo feito isso? Para o Banco Central ter mais margem para baixar a taxa de juros. E quem ganha com isso? Os brasileiros. Ou seja, quanto menor a taxa de juros, a sociedade se beneficia disso e, consequentemente, foi uma atitude corajosa e, ao mesmo tempo, uma atitude competente. E o ministro Guido Mantega vai amanhã à Comissão de Assuntos Econômicos, que eu presido, para explicar essas novas regras. E, claro, nós vamos debater redução da taxa de juros de banco, e já está havendo não só mais os bancos estatais que estão reduzindo taxa de juros, os bancos privados também. Vai vir a redução da taxa de juros dos cartões de crédito, que isso é um verdadeiro absurdo. Você entra naquela conversa de pagamento mínimo, quando você assusta, já pagou 2, 3 vezes a dívida que você tem. O senhor também defendeu lá no Senado a redução do preço da energia, diminuindo o imposto, até porque em 2015 vai haver uma renovação de concessão de distribuição de energia. O senhor acha possível também diminuir o preço da energia? Eu acredito que sim. Nós vamos ter agora a renovação de concessões, mais de 20 mil megawatts de geração, 80% aproximadamente das linhas de transmissão, rede de distribuição também, que nós estão com as concessões já se encerrando agora em 2015. E a presidente Dilma, com a sua equipe, ela avaliou, quer dizer, ao terminar a concessão, a maioria dos ativos vão estar, quer dizer, as usinas, as linhas de transmissão, subestações, vão estar amortizadas. Então, era só custo de operação e manutenção. Ou seja, naturalmente, com essa tese, nós estaríamos reduzindo a tarifa de energia. Aí fizeram a conta da geração até a distribuição. Descobriram o quê? Descobriram que dá 3% de diferença, 4% a menos. Será que a população brasileira vai aceitar 3 ou 4% a menos? Não aceita. É muito pouco. Aí foram estudar os encargos e os tributos. Tem tanto encargo e tem tanto tributo na conta de energia que você não consegue reduzir, mesmo diminuindo os custos de geração, de transmissão e de distribuição. Qual foi a ordem que a presidente determinou? Não, nós vamos estudar agora retirada de tributo e retirada de encargo. Tributo, por exemplo, PIS/COFINS. Retirada de encargos, por exemplo, a RGR, que é a Reserva Global de Reversão, que era usada exatamente para renovação de concessões e depois começou a ser usada para outras coisas. Então, com isso, nós vamos ter uma redução bastante considerável das tarifas de energia. Falando um pouco com relação ao agronegócio, muito se discutiu em Mato Grosso do Sul o monopólio da carne, através de um frigorífico só acabar abatendo e comercializando esse produto. E o CAI vai discutir isso. Quando que deve ocorrer isso, senador? Olha, nós estamos agora acertando com os convidados. Nós combinamos
Eu apresentei um requerimento na Comissão de Agricultura há 2 semanas atrás, e convidando o presidente do JBS, o senhor Joesley, o Marquinhos, o presidente do Marfrig, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, o Enio, que é o secretário lá do Ministério da Agricultura, que cuida dessa questão, que cuida desse assunto, e o CAD, que é o responsável pela concorrência, ele zela pela concorrência no país. E aprovamos esse mesmo requerimento que eu apresentei na Agricultura, eu apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos. Para a gente discutir o seguinte, Pio, do jeito que esse negócio está caminhando, hoje 70% da carne em Mato Grosso do Sul está na mão desses 2 frigoríficos. Frigoríficos pequenos e médios, eu que ando e vejo aí os municípios, tem frigorífico que representa a vida de uma cidade, né? Na geração de emprego, na economia. Eles estão indo para cima de frigorífico, propondo aquisição ou propondo um mensalão para o dono e fecha o frigorífico. Então, daqui a pouco você vai ter os produtores rurais praticamente na mão de 2 frigoríficos. Então, eles fazem o preço que eles bem entendem. E não necessariamente com impacto no bife nosso de cada dia. O bife não deputado, o bife nosso de cada dia, né? Então, aumenta a margem cada vez mais, concentra. Então, não tem sentido. Então, nós vamos fazer uma audiência pública. A data é 20 de junho, nós estamos programando 20 de junho para fazer esse debate. Falando do trabalho que o senhor tem realizado para os municípios de Mato Grosso do Sul, dei um número aqui, 1 bilhão e 600 milhões em 9 anos de mandato. Para esse ano, o que nós temos? Acho que muita coisa. Primeiro, eu estou terminando, e isso aí é importante destacar, a presidente Dilma, o ano passado, segurou o orçamento. Ela fechou o cofre e levou para casa, levou lá para o Palácio do Alvorada. E nós tivemos muitas dificuldades na liberação de emendas. Quer dizer, os únicos programas que receberam recursos, e Pio, importante, recursos que têm sido aplicados aqui na nossa capital, Campo Grande, no nosso estado, né? E demonstrando o quê? Que o governo federal é o maior parceiro de Mato Grosso do Sul. Eu vejo e me surpreendo, né, alguns eventos, lançamento de obras, inaugurações, falam de todos, menos do governo federal. Eu vi agora recentemente um material sobre investimentos aqui em Campo Grande, uma linha sobre o governo federal. Só há uma fotografia do Lula, né? Da Dilma nem pensar, né? E, na verdade, é o governo federal em Mato Grosso do Sul vive dos investimentos do governo federal, sem dúvida nenhuma, né? E o governo federal tem sido um grande parceiro. O Lula foi assim, e a Dilma também. E agora nós estamos trabalhando para reconquistar aí o tempo perdido, porque o ano passado houve uma carência muito grande na liberação de recursos. Eu praticamente, até junho, eu libero, não só aprovo todos os projetos de prefeituras que eu assumi compromisso. Senador, falando um pouquinho de política agora, nós temos eleições municipais este ano e lógico que Campo Grande está na pauta do senhor. O PT tem um candidato, está confirmado que é o deputado Vander Lobé mesmo? É o Vander, é o nosso candidato e nós vamos trabalhar duro. O PT é um partido muito forte aqui em Campo Grande e sem dúvida nenhuma o Vander tem experiência, é um deputado já de 2 mandatos, conhece bem Campo Grande, é bem articulado nacionalmente e eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai fazer um belo trabalho para o Campo Grande. Nós vamos apresentar propostas inovadoras e ao mesmo tempo existem outras candidaturas que sem dúvida nenhuma hoje deixam muito claro que nós vamos para um segundo turno em Campo Grande, uma coisa que era impensável há anos atrás. E aí nós vamos ter a oportunidade de mostrar o que cada um tem a propor, né? Eu acho que esse modelo de Campo Grande já é um modelo exaurido. A vida não... as obras são importantes, elas trazem mobilidade urbana, trazem qualidade de vida, mas o povo quer mais. Quer cultura, quer história, quer esporte, quer lazer. Tem muitas coisas aí que nós estamos muito para trás. Muito bem, eu agradeço a presença do senador Delcy do Amaral. Senador, o que achou da estrutura do RBV News?
Eu achei espetacular, eu tive com o Aires hoje de manhã, acho que acima de tudo, é um trabalho profissional, né? É um trabalho, a gente vê até pelo site, as cores, a maneira como o site foi desenhado, as propagandas, o fato de você colocar pela internet uma televisão funcionando com noticiários, com acompanhamento de grandes eventos, profissionais sérios e capitaneados por você, é uma pessoa que eu respeito muito, sempre fez jornalismo com seriedade, respeitando as pessoas, com equilíbrio, com bom senso, mas sem deixar de bem informar e de conscientizar a população. Então, os instrumentos que a RBV News está disponibilizando são instrumentos extremamente importantes, porque não levam só entretenimento, lazer. Essa iniciativa de vocês é uma iniciativa extraordinária, pelos instrumentos que vocês disponibilizam. E importante, que isso já as grandes redes estão começando a fazer, aproximando os veículos de comunicação do povo.